Olá pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre o segundo erro que eu cometi. Lembra? Estamos numa série de 10 principais erros que fizeram com que eu tivesse algum atraso na minha ascensão profissional, e eu estou fazendo essa série para que você não tenha essa mesma dificuldade. Renato Miliati falando sobre liderança com você, sobre o líder empreendedor. E hoje nós falamos já no primeiro vídeo, né, sobre um tema muito legal. Se você não assistiu, vai lá e assiste, acho que vale a pena para você assistir, sempre é um aprendizado legal. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que acontece muito no dia a dia da gente. Como eu já falei, trabalhava numa organização grande, né, numa empresa que tinha uma equipe de venda muito grande, num sistema multinível de venda, onde a gente tinha várias hierarquias, né? E uma coisa aconteceu comigo uma vez que foi assim um grande aprendizado. Olha o que rolou. Eu tinha a minha venda principalmente localizada no Nordeste, e eu cheguei para uma reunião lá no Nordeste e tinha uma pessoa que já era importante dentro da empresa, indignada, mas ela estava assim furiosa, querendo matar um monte, e quando eu cheguei ela veio direto reclamar e jogar todo o problema que estava acontecendo nas minhas costas. E era uma coisa que acontece até com uma certa rotina nesse negócio de multinível. Por quê? Ela tinha uma cliente dela, né, que ela mencionou assim, que ela tinha uma cliente dela, e a cliente dela que sempre comprou dela, que ela abriu, que ela apresentou os produtos, que ela fez essa pessoa conhecer a empresa, que ela criou credibilidade, que ela fez todo o contexto de vendas e que ela vendia para essa pessoa. E ela veio reclamar para mim que alguém tinha, como a gente diz aqui na minha terra, né, alguém furou os olhos dela, alguém roubou a carteira dela, porque tinha ido uma pessoa de outra equipe que não era dela vender produtos para essa pessoa. E olha que interessante, na hora que eu vi isso eu falei, que absurdo, como assim? Lembra que eu estava falando de uma pessoa que tinha, né, um grau interessante dentro da minha empresa. E quando eu vi isso, eu tomei as dores. Falei, isso não pode acontecer, isso é uma coisa muito errada, como é que pode estar acontecendo isso? Ainda mais com você, que desrespeito. E fui para cima da par dela, que era responsável pela vendedora que tinha atravessado a cliente dela, ou seja, que é uma vendedora que tinha ido atrás da cliente dela. E cheguei, gente, com toda honestidade, cheguei com os dois pés no peito. Como é que você deixa isso acontecer? Como é que você ainda vem defender essa vendedora? Eu não dei um instante para ela tentar explicar nada. Eu simplesmente cheguei chegando, até porque também estava meio, né, chateado com aquela equipe que não rendia tanto, e fui para cima. Falei um monte. Quando eu acabei de falar, essa outra pessoa estava super mal, constrangida e também furiosa, e ela falou, então agora você vai ouvir tudo que eu tenho para falar, e derramou um monte de coisas, inclusive que aquela pessoa que eu fui defender nunca mais tinha visitado aquela cliente. Quando a vendedora dela chegou para vender, na verdade, a vendedora dela foi abordada na rua porque aquela cliente se sentiu tão abandonada que ela não tinha mais aonde achar o produto. Então, quando ela achou uma revendedora nossa, ela foi até ela. Então, a vendedora nem entrou na venda, ela foi abordada pela compradora. Olha que situação. E quando ela começou a conversar com a compradora, ela descobriu que faziam mais de 2 anos que a pessoa que tinha apresentado a empresa para ela tinha desaparecido. Nunca mais tinha ido lá. Gente, falando português bem claro, né? Coloquei meu rabinho entre as pernas, pedi desculpa, falei, vou averiguar tudo, mas de qualquer forma já peço desculpa porque realmente pisei na bola. Voltei lá para conversar com a pessoa e falei assim, olha, eu já pisei na bola de um lado, não quero pisar na bola de outro. Então, por favor, me conte certinho o que aconteceu, mas tenta colocar isso numa posição neutra. Tenta colocar isso sem querer defender o seu peixe. Só conta a história, como se fosse de uma terceira pessoa. Nessa hora ela se flagrou e ela começou a contar
E aí, toda aquela fúria que ela representou na primeira vez, ela já foi contando de uma maneira que ela ia contando, se desculpando, colocando situações, por que tinha acontecido aquilo, por que ela tinha falado, e no final da história, gente, ela estava chateada, óbvio, mas eu acho que ela estava chateada até muito mais com ela, que tinha abandonado uma boa cliente. Ela estava tão brava com isso que ela despejou um monte de coisa em mim, despejou um monte de coisa numa outra pessoa que só estava fazendo o trabalho dela. E qual é a grande lição que eu aprendi disso? Qual foi meu grande erro? Meu grande erro, e que depois eu me controlei várias vezes para não cometer o mesmo, é quando você toma partido de uma história sem saber ela por completo. E numa empresa de multinível, numa empresa de venda, numa empresa onde tem muitos vendedores, muita gente abordando outras pessoas na rua, onde não tem espaço definido, porque afinal de contas o espaço é livre, isso é muito tendencioso a acontecer. É frequente acontecer. E se você não tiver o discernimento que você tem que esperar a história inteira, conseguir entender os dois lados, explanar para os dois lados, deixar a situação transparente, fatalmente você vai fazer o mesmo erro que eu fiz. Eu tomei partido de um lado e saí distribuindo e depois fiquei muito mal perante a outra pessoa, tive que me desculpar várias vezes, inclusive tive que fazer vamos fazer uma conversa todo mundo junto, que foi desagradável, foi pesado, uma coisa que eu poderia ter aliviado muito se eu tivesse tido calma, se eu tivesse refletido, se eu tivesse parado e não me empolgado com a história de alguém que era relevante para sair distribuindo um monte de besteiras que eu fiz e depois demorou, foi um negócio meio maçante para normalizar. Graças a Deus depois tudo entrou no seu contexto normal, mas a grande lição é essa: nunca, por favor, nunca toma partido de ninguém sem saber a história por completo. Se já aconteceu com você, conta pra mim, fala, comigo também aconteceu, comenta aqui embaixo, faz nos comentários aqui, coloca lá onde tem comentar, dá o seu recado pra gente aí, vai falando se isso faz sentido pra você, vai me contando a história e de repente pode até me perguntar se aconteceu com você. Renato, qual é a melhor situação? Você me conta a história e talvez eu possa te ajudar a sair dessa enrascada que é delicada, é uma situação que eu me esforcei e eu sei direitinho o toque que eu posso te dar, a recomendação que eu posso te dar para que você saia bem se você caiu nessa armadilha, ok? E comenta, manda para pessoas também que você acha que pode ouvir isso, que você já viu até ela fazer uma coisa parecida com essa, manda para ela, porque vai ser importante para ela e pode ser importante para você também. E amanhã tem mais, a série continua para poder te ajudar a ter melhor sucesso, ok? Vamos junto nessa. Abraço!